a gente vai ver a segunda forma de fazer o nosso quilt, o nosso matelassê, que é usando as 3 camadas do nosso sanduíche, com o tecido externo, manta e o tecido que nós vamos usar para a parte externa. E para fazer esse matelassê, agora eu vou fazer um matelassê diferente, que é esse mais, ele fica mais parecido com um losango, então ele tem duas costuras diferentes, uma na diagonal assim e outra na diagonal assim. Uma coisa interessante é que você pode sim escolher fazer apenas um matelassê com a diagonal, com uma diagonal, e depois não fazer o da outra diagonal, então ele vai ficar todo só para um lado. Ou fazer esse, como eu tô falando, que forma um certo losango quase quadrado, que vem tanto de uma diagonal como de outra. A gente vai ver agora como fazer isso. Então, aqui eu tenho o meu retângulo, que seria o meu painel. No caso, se você for fazer uma bolsa, é importante que seja já o painel completo que você vai precisar para fazer a sua bolsa. E com o auxílio da régua, eu vou vir aqui numa ponta e noutra do meu tecido e fazer a marcação de uma das diagonais. Então, eu fiz a marcação de uma diagonal e agora eu faço de outra. Pronto. Com essas marcações prontas, agora eu posso dar início ao meu matelassê, que vai ser no formato de losango, fazendo essa minha primeira costura aqui e a segunda costura aqui, que vai fixar mais esses meus tecidos a partir do centro. E também vou me servir de guia para que eu possa fazer as outras linhas paralelas a essa. Mas além disso, eu vou, mesmo tendo tudo certo aqui, eu vou alfinetar, porque essa manta que eu tô usando para fazer esse tipo de matelassê, ela não tem cola, então eu não consegui, mesmo passando o tecido em cima dela, eu não consegui fixar ela muito bem ao meu tecido. E aí, para evitar, como eu falei, aquela coisa de o tecido ficar embolado e tudo mais, o melhor é usar dos alfinetes. Eu até coloquei errado aqui o alfinete, tá? A forma mais adequada, mais interessante que você coloque é com a cabeça para fora, para que evite de você se furar. Mas, como já tá feito assim, vamos assim. E agora eu vou passar uma costura seguindo essas 2 linhas que eu fiz aqui, no formato de X. Sempre segurando os tecidos na lateral. Fiz essa minha primeira costura. E agora eu vou fazer a da outra diagonal. As 2 costuras estão prontas e agora eu posso dar continuidade nesse quilt para formar os meus losangos usando o meu guia de costura. E, inclusive, eu posso tirar alguns alfinetes aqui, dependendo da distância que eu vá deixar de um para o outro, dá para ir tirando os alfinetes. Eu vou começar aqui desse lado, como eu disse, alinhando, deixando o guia de costura em cima da minha costura que já foi feita. Eu começo a fazer. Ó, já tenho uma costura paralela, agora eu vou fazer do outro para que a gente já
a gente possa enxergar como vai ficar essa forma, né, desse losango. E aqui a gente já tem mais ou menos como vai ficar a forma desse losango. E aí eu vou dar continuidade na costura para que vocês possam ver como fica no final. Então eu vou usar agora essa linha como guia, o meu guia vai passar em cima dela e eu vou costurar nas laterais, fazendo as costuras paralelas, tanto nessa diagonal como nessa daqui. Eu acabei aqui, olha, eu não consegui fazer tudo porque a linha da minha bobina acabou, então eu resolvi mostrar logo, porque já dá de ver muito bem o quanto ficou lindo esse tecido que era só liso, uma cor muito simples e básica, ganhou uma cara nova e um relevo único. E isso fica ótimo quando a gente está costurando as nossas bolsas. E eu não ia mostrar, mas eu resolvi mostrar aqui como o ferro age nessa costura, nessa linha aqui, nesse risco que a gente fez com a caneta que apaga. Porque é muito divertido e interessante isso. Então o ferro tá quente e eu vou só passar ele aqui em cima. E olha, cadê as marcações? Sumiram. Sumiram completamente. Muito divertido isso. Sumiu toda a marcação.